A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando o livro de Êxodo. Hoje estamos iniciando o capítulo 8, onde continua a justiça do Senhor, né? As pragas. Hoje nós vamos iniciar do 1, é a segunda praga, e a terceira, até o 19. Onde o tema é: o dedo de Deus é forte. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas o dedo de Deus é forte. Uma ordem dele nem se fala, né? A Bíblia diz que as águas, que a voz dele é barulho igual, semelhante a águas. Mas o dedo dele é o suficiente. O dedo dele é forte. Eu não sei o que você está passando, mas não esqueça, o dedo dele é forte. Ele manda e não é mandado. Ele mata e não vai preso. Ele foi, ele é e será sempre grande e poderoso. Eu acho lindo quando diz lá em João: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você pode estar passando por situações que você não está entendendo. Mas João 13:7, Jesus disse aos discípulos e fala para mim e para tu hoje: o que eu faço hoje, você só vai entender amanhã. Tu crê? Se creres, verás a glória de Deus. O dedo de Deus é forte. Não te assusta com essa situação que você está passando, porque só um dedinho dele e tudo muda. Só o dedinho dele, o maligno cai por terra. Só o dedinho dele, e o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Só o dedinho dele e a tua vitória chega. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo 8 de Êxodo. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz lá: assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Você já pensou? Ele já sabia que ele ia recusar. Ele disse: vou prejudicar com rãs. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, a teu dormitório, sobre a tua cama, nas casas dos teus servos, sobre o teu povo, nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. Gente, era ficar sem paz. Tem hora que minha garganta começa a incomodar. Era ficar sem paz, porque onde você imaginasse ia ter rã. Tinha coisa mais irritante, insuportável e terrível que essa. Mas era a terceira praga do Senhor, a segunda. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: estenda a tua mão com a tua vara sobre as correntes, sobre o rio, sobre os tanques, e faz subir as rãs sobre a terra do Egito. Veja que ele sempre usava a vara, porque o poder de Deus estava naquela vara. A minha vara e a tua é oração, é o louvor e a adoração. E Arão estendeu a sua mão sobre as suas águas do Egito e subirão rãs sobre a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, fazendo subir rãs sobre toda a terra do Egito. Tinha os magos com seus encantamentos, aquele tipo de feiticeiro. Mas o poder é dele, porque Deus fez o bem e criou o mal. Então ele sabe exatamente como destruir o mal. Se você está com Deus, o dedo dele é o suficiente, é forte o suficiente para te dar vitória. Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, depois deixarei o meu povo para que sacrifique ao Senhor. Veja que Faraó chamou porque estava se sentindo insuportável a situação, mas ele só chamou por isso. Tem gente que finge que está perto de ti, tem gente que finge que gosta de você, finge de várias formas, mas Deus conhece tudo, não te preocupa. Disse Moisés a Faraó: diga-te, dizer-me, quando é que hei de rogar a ti? A rãs de ti e das tuas casas ficando somente no rio? E ele disse: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Veja que
Moisés disse: seja conforme a tua palavra. Mas só quem tem uma palavra verdadeira e forte é o Senhor. Não confie em palavras paralelas. Respeite seu chefe, respeite na igreja, honre seus líderes, mas a palavra verdadeira é do Senhor. E as rãs se apartar-se-ão de ti, das tuas casas, do teu servo, do teu povo, somente ficarão no rio. Quero o lugar delas, né? Mas Deus tirou do lugar delas, porque Deus sabe tirar tudo do lugar e fazer como Ele quer, porque tudo é dele. Ele fez rã para ficar nos rios, mas Ele tirou elas para todos os lugares, porque Ele conhece todos os mistérios da terra. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Então Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e assim as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Eu estou com uma coisa aqui insuportável, que é na minha garganta. Veja que o Senhor, Moisés clamou, e o Senhor ouviu. O clamor de um servo com coração reto, contrito e aquebrantado, o Senhor escuta. Aí você pode dizer: mas eu estou clamando tanto. Continue. Deus está trabalhando. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. A terra cheirou mal porque Jesus sabe transformar o maligno em mal mesmo. Cheirou mal daquela rã, cheirou mal do agir de Deus. Mas nesse momento ele ainda não se quebrantou. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mas Faraó endureceu o coração porque era um propósito de Deus. Não era porque Faraó era super, não. Faraó era humano. Era um rei, era a autoridade máxima daquele país, mas o coração dele estava aqui, ó, na palma das mãos do Senhor. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir almas juntas e medulas e intenções dos corações. Então o Senhor sabia com quem estava lidando. Não tem grande aqui na terra que o Senhor não conheça. Até o fio do nosso cabelo está contado. Você tem ideia como esse Deus é tremendo? Nenhum ser humano conta. Eu não conto nem o do meu braço. Mas o Senhor conta o da humanidade. Glória a Deus. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, endureceu seu coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Aqueles que não escutam enquanto Jesus está falando, vai escutar na dor. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, estenda a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Tem coisa pior do que essa. Piolhos. Em todos, minha gente, na terra. E fizeram assim: Arão estendeu a sua mão com a sua vara, feriu o pó da terra, e havia muito piolho nos homens, nos gado, todo o pó da terra, e tornou em piolho em toda a terra do Egito. Veja que coisa insuportável. E os magos fizeram também, assim com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolho nos homens e no gado. Olha, ele não tinha como os produzir, porque já tinha o suficiente. Deus pegou os piolhos todos e deixou ali. Aí não deixou nenhum para os magos fazer graça. Porque Deus é assim, o inimigo só vai até onde Deus quer. Quando Jesus quer, corta a festinha dele no minuto. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a Bíblia diz que a luz do mundo é o Senhor. Foi dado todo o poder nos céus e na terra. Então veja que os magos não conseguiram produzir. Porque a produção foi ao extremo. E a produção quem conhecia era o Senhor. Então disseram, veja o que os magos dizem. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Ele disse: isso é o dedo de Deus. Eles disseram: o dedo de Deus é forte. É assim o tema. Os próprios magos fizeram isso. O que eu achei interessante é que os magos foram produzir e não conseguiram. Porque a produção estava nas mãos do Senhor. Então Deus deixa os magos fazer alguma coisa quando o Senhor quer. Mas a honra, a glória e o poder está com o Senhor. Então não tenha medo de feitiçaria, macumba, isso não. Isso engana, isso existe, existe. Mas com Deus, servo e serva de Deus, isso não pega. Nós somos comprados e remidos com o sangue de Jesus. Da nossa cabeça aos pés, de dentro para fora, tem o sangue.
e o adversário não tem poder para isso. Para terminar, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quem guarda a profecia, quem guarda a palavra, é um bem-aventurado. O tempo está próximo do Senhor voltar, com certeza, mas da tua vitória também o tempo está próximo. Então descansa, porque o dedo de Deus é forte, é o suficiente para te dar a vitória. A paz do Senhor.